Seja f definida de 1 a 2 a menos 1 a 0. Perceba que aqui nós temos o domínio contido no intervalo 1 e 2 e o contradomínio no intervalo menos 1 e 0. Essa função é definida pela expressão x² menos 4x mais 3. Qual das alternativas contém a função f na menos 1, que é a inversa da função f? Bom, então temos que calcular esta função aqui, a inversa dessa função, x² menos 4x mais 3. Primeiro vamos verificar se é possível inverter essa função, se ela é invertível, né? Para isso vamos construir graficamente ela e vamos entender o domínio que ela assume. Então vamos analisá-la ela primeiramente em reais, tá? Vamos construir o gráfico dela nos reais e depois a gente trabalha então com esses intervalos aqui definido. Então temos aqui x² menos 4x mais 3. Então vamos determinar as raízes dessa função. Para isso vamos aqui utilizar a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Lembrando que o a é 1, né? O b é menos 4 e o c aqui é 3. Então vamos aplicar os coeficientes. Então nós temos aqui x igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Isso tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui nós temos x igual, menos com menos vai dar mais, então nós temos aqui 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 3 dá menos 12. Dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. X é igual a 4 mais ou menos 16 menos 12 dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Dividido por 2. Então aqui nós temos 4 mais 2, 6. Divide por 2 dá 3. A outra raiz vai ser 4 menos 2 dá 2. Divide por 2, 1. Então as raízes são 3 e 1. Então vamos construir aqui um esboço desse gráfico. X e aqui f de x. Nós temos as raízes aqui em 1 e 3. O gráfico corta aqui em menos 3, né? O eixo y. E podemos então fazer um esboço dele aqui. Bom, você pode perceber que nos reais, né, funções quadráticas elas não são bijetoras, tá? Porque nós não temos a imagem igual ao contradomínio, por isso que ela não é bijetora, consequência disso não tem inversa. Mas eu quero atentar aqui, nós não estamos trabalhando com toda essa função, nós estamos analisando o domínio 1 e 2 e a imagem de menos 1 a 0. Então, se a gente observar no gráfico, o domínio de 1 até 2, o 2 está aqui, né, entre 1 e o 3, 2. De 0 a menos 1, então o 0 na imagem está aqui e o menos 1 está aqui assim. Então, a parte que eu estou analisando é o seguinte, tá? De 1 até 2, que é meu domínio, e de 0 até 1, que é minha imagem. Então, eu só estou pegando um recorte dessa parábola, e é exatamente esse quadrado aqui, ó. Esse recorte aqui que é a nossa função. Então, se a gente representasse o gráfico da função neste domínio, seria esta função aqui, ó. Aqui no 1
nós pegaríamos apenas esse bracinho da parábola, ok? Apenas esse pedacinho aqui, que vai de 1 até 2, e aqui de 0 até -1. E só esse pedacinho aqui existe função inversa, porque essa função ali, nesse domínio, ela é bijetora. Porque se você traçar retas paralelas a x, só vai cortar em um ponto, tá bom? E no intervalo da imagem, que vai de 0 até 1, nós temos aqui o contradomínio igual à imagem. Toda essa parte aqui, ó, que vai de 0 até 1, ela está contida na imagem. E, por consequência, é o contradomínio, o que classifica essa função como bijetora. E, portanto, esse pedacinho aqui possui inversa. E é o que a gente vai determinar a partir de agora. Então, deixa eu apagar esse gráfico da função aqui. Depois eu vou trabalhar no GeoGebra com vocês esse pedacinho ali que vai ficar melhor ilustrado o que eu quero dizer para vocês, tá? Vamos agora calcular a inversa. Então, se a minha função f de x é x ao quadrado menos 4x mais 3, isso aqui está definido, né? Muito importante. Está definido de 1 até 2, a menos 1 e 0. Eu vou substituir a f de x por y, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3. Lembra da estratégia que eu expliquei para vocês nos exercícios anteriores, né? Para a gente calcular a inversa, a gente vai fazer o seguinte. Onde tem x, a gente coloca y, e onde tem y, coloca x. Então, invertendo aqui, vai ficar assim. X igual a y ao quadrado menos 4y mais 3. E agora a gente vai isolar o y em função de x novamente. Para você conseguir isolar aqui, você vai ter que transformar esse lado direito da igualdade num quadrado perfeito, perdão, num quadrado perfeito. Como assim quadrado perfeito? Por exemplo, se nós temos aqui, ó, y menos a ao quadrado, isso daqui, quando nós abrimos, né, fica assim, fica y ao quadrado menos 2 vezes ay menos a ao quadrado. Tá? Isso daqui é o nosso quadrado. Perfeito. Aqui, se você analisar, olha só. Eu tenho o meu y ao quadrado, que fecha com esse termo aqui. Menos 2ay. Olha só, se você comparar menos 2ay com menos 4y, quanto que vale o a? O a vale 2. Por quê? Nós temos aqui 4y da função e eu vou comparar com menos 2ay. O que acontece? Cancelamos o y de cada lado. Esse menos 2 passa dividindo o menos 4. E nós temos então que isso é igual a a. Portanto, nosso a vale 2. Então, significa que o quadrado perfeito resultado dessa expressão aqui vai ser quem? Vai ser y menos o a, ó, lembra? O a que é 2. Só que, para que esse quadrado seja completo, eu preciso acrescentar algo na equação de cima. Porque se você pegar a equação y menos 2 e você abrir essa expressão, fica como? Fica y ao quadrado, depois menos 4y mais 4. Certo? Abrir esse quadrado aqui. Para quem tem dificuldade de entender esse quadrado aqui, qual foi o cálculo que o professor fez? Eu fiz a multiplicação de y menos 2 por ele mesmo. Então, ficou y que multiplica y ao quadrado. Y que multiplica menos 2 fica menos 2y.
Menos 2 que multiplica y fica menos 2y. Quando somados isso daqui, tem esse termo que o professor colocou intermediário. Depois, o menos 2 vai multiplicar o menos 2, que vira mais 4. Conseguiram entender agora por que eu abri esse quadrado dessa forma? Muito bem. Só que essa expressão aqui que eu encontrei, y menos 2 ao quadrado, é esta daqui. E ela não é a mesma que aparece em cima, se você perceber. O y quadrado e o menos 4y fecha, mas esse 4 não aparece aqui. Mas nós podemos fazer o seguinte: para transformar isso daqui num 4, nós podemos somar uma unidade aqui. Se eu somei uma unidade desse lado, eu também tenho que somar uma unidade a esse outro lado. Correto? Bom, agora sim eu consigo transformar isso num quadrado perfeito. Tá? Só deixa eu apagar essa parte aqui para entender que agora nós temos aqui 1 mais x igual a y ao quadrado menos 4y mais 4. Isso daqui, como eu mostrei para vocês, é o nosso quadrado perfeito. Então, agora fica 1 mais x igual a y menos 2 ao quadrado. Terminamos aqui? Não, nós só completamos o quadrado ainda. Falta todo o processo de isolar o x ainda. Bom, como eu quero isolar esse y aqui, eu tinha falado isolar o x, perdão, mas isolar o y. Como eu quero isolar esse y, vou fazer o seguinte: eu vou aplicar a raiz quadrada de ambos os lados, porque daí eu já elimino esse quadrado aqui, certo? Então, eu vou ficar aqui com... Eu vou trocar a ordem aqui, vou colocar x mais 1, porque eu sempre gosto de colocar a variável na frente. Bom, o que é raiz quadrada de um quadrado perfeito? Isso aqui vai ser módulo de y menos 2. Módulo de y menos 2 eu posso escrever como? Eu posso escrever como mais ou menos a raiz quadrada de x mais 1. E agora eu posso tirar o módulo e fica y menos 2. Quase isolei o y, né? O que falta? Esse menos 2 que está subtraindo, vem para a esquerda somando. Então fica 2 mais ou menos a raiz quadrada de x mais 1 igual a y. Bom, deixa eu apagar essa parte aqui de baixo para continuar. E y, nesse caso aqui, é a nossa função inversa. Então, f na menos 1 de x ficou 2 mais ou menos a raiz quadrada de x mais 1. Só que perceba o seguinte: eu calculei a inversa de uma função inicialmente nos reais, mas eu tenho que tomar cuidado aqui no meu domínio, certo? Por quê? Essa função aqui, ela vai assumir o seguinte domínio, tá? A f na menos 1 de x, o que era imagem ou contradomínio, né? Eu falo imagem contra domínio aqui porque ela é bijetora, né? E quando é bijetora, a imagem e o contradomínio são iguais. Então aqui eu vou ter o meu domínio como sendo a imagem da minha f. Então vai de 1 até 0. Correto? Indo para a minha imagem, que vai ser o domínio da minha f agora. Inverte, né? E a função inversa é isso, né? Ela pega a imagem da minha f e leva no domínio. E agora eu pergunto para vocês, essa expressão aqui, tá? 2 mais ou menos, raiz quadrada de x mais 1. Se nós observarmos, tá? Se nós observarmos, ela na verdade trata-se de duas funções, né? Nós temos aqui uma inversa utilizando o positivo e outro negativo. Então aqui fica 2 mais raiz quadrada de x mais 1. E a outra inversa que nós temos aqui é 2 menos a raiz quadrada de x mais 1. Qual que eu vou escolher? Você não vai escolher, você vai verificar qual dessas inversas aqui satisfaz o seu
domínio e a sua imagem da inversa. Ou seja, tá? Ao aplicar f na menos 1 de menos 1, você tem que encontrar algum elemento deste domínio. Então, observa só. Eu vou calcular nesse primeiro caso aqui, f de menos 1. Tá? Então, vamos lá. F de menos 1 vai dar quanto? 2 mais raiz quadrada de menos 1 mais 1. F de menos 1, f na menos 1 de menos 1 vai dar quanto? Menos 1 mais 1 vai dar 0, raiz quadrada de 0 dá 0, somado com 2 fica 2. Ó, 2 pertence ao intervalo, tranquilo. Vamos calcular aqui 0 agora para ver, tá? Então, f na menos 1 de 0 vai ficar 2 mais raiz quadrada de 0 mais 1. A inversa no ponto 0 vai ficar quanto? 0 mais 1 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1 também. Portanto, nós chegamos aqui na f na menos 1 de 0, 3. O 3 pertence ao conjunto imagem aqui? Não pertence. Então, perceba que essa inversa que nós encontramos aqui, a partir do módulo, não corresponde à inversa desse pedacinho aqui. Então, a gente já pode eliminar. E por exclusão, né, ficamos com a segunda. Mas eu vou fazer o mesmo trabalho da primeira. Eu vou comparar se o meu domínio fecha com a imagem que nós colocamos lá. Então, eu vou calcular f na menos 1 agora de menos 1, agora utilizando essa função aqui. 2 menos a raiz quadrada de menos 1 mais 1. Isso vai dar f na menos 1 de menos 1. 2 menos menos 1 mais 1 vai dar 0 e raiz quadrada de 0 dá 0. Portanto, aqui eu fiquei com a inversa de menos 1 igual a 2. Está contido neste intervalo de imagem. Beleza. Vamos agora aplicar o zero para ver se aparece aqui. Então, f na menos 1 de 0 vai ficar 2 menos a raiz quadrada de 0 mais 1. F na menos 1 de 0 vai ficar 2 menos 0 mais 1 dá 1 e raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, f na menos 1 de 0, 2 menos 1 dá 1. E 1 pertence a esse intervalo. Então, colocamos os extremos aqui do domínio e encontramos eles na imagem, o que prova, então, que essa função está bem definida. Logo, essa função aqui, 2 menos a raiz quadrada de x mais 1, é a nossa função inversa da f naquele intervalo de 1 a 2 com imagem menos 1 e 0. Agora eu vou convidar vocês novamente, tá, a ir lá no GeoGebra e verificar o gráfico dessas funções, inclusive utilizar aquele artifício da reflexão em torno da reta bissetriz. Bom, só deixa carregar um pouquinho aqui o meu GeoGebra para a gente iniciar então essa verificação. Deixa eu trocar aqui de tela para vocês. E vamos lá. Então, nós temos a nossa f ali, né? Eu vou digitar. Nossa f de x é x ao quadrado menos 4x mais 3, certo? Lembra que isso aqui só está definido, nosso domínio, né? Para 1 menor ou igual que x, perdão, x maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Então, é neste intervalo que a nossa função está definida. Ó, se você perceber, foi exatamente aquele esboço que o professor fez lá na lousa, né? Só o pedacinho da função. Tá vendo? Se você digitar a função completa, o que acontece? X ao quadrado menos 4x mais 3. Opa, que eu esqueci de baixar do expoente. Só um pouquinho.
menos 4x mais 3. Ó, tá vendo que ela passou exatamente por aquele segmento. Mas com a restrição do domínio, só fica aquele pedacinho ali. Então, ó, essa função toda não possui inversa, mas aquele fragmento ali possui. E a inversa dessa função, nós podemos encontrar ela por meio da reflexão. Eu vou colocar aqui a reta y igual a x e vou efetuar a reflexão para vocês observarem que vai aparecer. Eu vou colocar aqui reflexão, vou selecionar minha função e vou efetuar a reflexão para vocês observarem. Ó, então esse pedacinho aqui em cima é a nossa inversa. E agora eu vou digitar a nossa inversa, tá, para ver se de fato bate com essa reflexão que nós colocamos ali. Nós encontramos a função 2 menos a raiz quadrada de x mais 1. No intervalo, né, a gente tem que lembrar, eu me esqueci o intervalo agora, eu acho que é de menos 1 a 0, né? Menos 1 a 0. Vou voltar aqui. Então, de menos 1 maior ou igual que x, menor ou igual que x, maior ou igual que x e menor ou igual que 0. Até aqui menor ou igual que 0. Vamos dar um Enter. Ó, tá vendo a função k, essa roxinha aqui, foi a função que eu digitei. E ela coincidiu exatamente com a reflexão que nós criamos ali. O que prova, né, geometricamente, que aquela função que nós encontramos é a inversa de x ao quadrado menos 4x mais 3 no intervalo de 1 a 2. E com isso finalizamos o exercício.